Chegou a hora de a gente falar para ele que o Vasco tá na zona do rebaixamento. Hora do entretenimento, Fernandinha Maia? Não, e detalhe, ó, olha o que ele teve escondeu. Gente aí nos bastidores falando, tudo normal agora, tudo normal agora. Normal? Não fui eu. Olha, não foi ela. Deixa eu mostrar o que ele tá escondendo aqui, ó. A água. O Vasco faz isso com ele. Olha o que tá escondido aqui. Ai, Pedrosa. O que aconteceu ontem, gente? O Vasco entrou na zona de rebaixamento. Por quê? Porque o Santos venceu o Juventude. O treinador do Santos falou, acho que esse Tiquinho Soares joga um pouquinho de bola, vou usar ele como titular. Meu Deus do céu, que coisa, não é? Muito bem, olha aí, gente. Aí o time do Vasco, o Santos ganhou do Juventude, sofreu muito ali no segundo tempo, um pouquinho, né? Mas conseguiu vencer. E aí o Vasco é o primeiro time do Z4, da zona do rebaixamento, tem 15 pontos. E tem também a atenção agora voltada por quê? Porque também está na Copa do Brasil. A gente vai ver reportagem falando dessa situação toda do Vasco. E na volta... vai, roda o VT. Um lugar que o vascaíno não quer ficar. O Vasco entrou na zona de rebaixamento após o Santos vencer o Juventude. Essa é a segunda vez esse ano que o time ocupa as últimas posições da tabela. A primeira foi no final da 8ª rodada, quando a equipe perdeu para o Vitória em Salvador. Desde que voltou à elite do futebol, o time da Colina vem sendo assombrado com o Z4. Nas últimas 3 temporadas, em algum momento, o Vasco esteve na zona da degola e precisou sair. Depois da pausa do Mundial, o Cruz Maltino ainda não venceu. São 7 derrotas e ainda teve a eliminação na Sul-Americana. Além disso, o time tomou gol em 6 desses jogos. As falhas individuais também têm sido um ponto que Fernando Diniz precisa trabalhar. A equipe é a que mais sofreu com essas falhas no Campeonato Brasileiro. E se falar de times que Diniz comandou, esse é o segundo pior jejum de vitórias do treinador. O Vasco tem 2 jogos a menos na competição, contra o Juventude e o Bahia. Mas essa semana a equipe terá que ter foco ainda na Copa do Brasil. O time empatou com o CSA fora de casa. Uma vitória simples classifica o Gigante da Colina para a próxima fase e para trazer dias mais tranquilos ao clube. Ih, Venê! Boa edição, hein? Ele voltou, Pedrosa. Eu quero saber o seguinte. Pedrinho, cadê o zagueiro, Pedrinho? Cadê o zagueiro? Porque, assim, é chato ficar voltando nessa tecla, mas no início do campeonato, você disse que o Vasco tinha um elenco top 8 do Brasil. E a gente debateu isso aqui, e eu falei, top 8 não é, mas é um top 12, é um top 13, que quem sabe se encaixar pode brigar pelas posições ali entre os 10 e tudo mais. O Vasco hoje é o 17º colocado do Campeonato Brasileiro, e digo mais, a situação só não é mais precária porque a sorte, entre aspas, do Vasco é que tem muito time do mesmo bolo. Tem muito time do mesmo nível. Mesmo. Muito time que se defende mal, muito time que comete os erros grotescos que o Vasco comete também. O Grêmio, o Fortaleza, o Santos, que ontem poderia ter tomado a virada do Juventude no começo do segundo tempo. E, obviamente, tem um grande craque. Mas, para mim, o grande destaque do jogo de ontem foi o goleiro Brazão, que defendeu horrores novamente com a camisa do Santos. Tem lá o Juventude, que é uma equipe que você olha e fala assim, opa, tá mal, é a pior defesa do campeonato, é péssimo. Mas agora volta o Thiago Carpini, que é um cara que conseguiu salvar o Juventude em outros anos, que pode organizar novamente. Então, assim, eu vou falar para você, o Vasco vai brigar para não cair, pelo que se desenha aí o campeonato, até o fim. Para mim, o que vai diferenciar a luta da zona do rebaixamento ou não é como você se defende. E como você se defende, principalmente fora de casa. Os times se defendem muito mal. O saldo de gols do Juventude é horroroso, é o pior defesa do campeonato. O Sport já está rebaixado. O Fortaleza se defende mal. O Santos se defende mal. O Vasco se defende mal. Se o Pedrinho não contratar
um ou pelo menos 2 zagueiros aí para poder reforçar esse sistema defensivo do Vasco da Gama, tal como aconteceu com o Medel em 2023, já dei esse exemplo aqui diversas vezes. Verdade. O Medel chega e ele consegue fazer o Vasco parar de perder. Porque antes de passar para vencer, antes de pensar em vencer, o Vasco tem que parar de perder. O Vasco tem que parar de tomar gol. Gol bobo, como vem acontecendo em todos os jogos. Então, assim, Pedrinho, tem que entregar um zagueiro. Tem que fazer um investimento no zagueiro. Pega o que tiver de orçamento aí, a possibilidade, negocia, faz em tantas vezes, mas cair é muito mais caro do que você contratar um zagueiro agora para que o Vasco possa fazer um investimento. E tem que ser zagueiro de alto nível, que chegue para jogar. Sabe por quê, Fernanda? Lá na frente, de verdade, tem que contratar um ponta? Até tem. Mas não me preocupa, não. O Vasco tem bons jogadores. O Vasco tem o Ryan, o Vasco tem o Nuno, tem o Verratti, tem o GB que vai voltar aí. O Coutinho, em algum momento, ele vai dar o lampejo dele, vai... Lá na frente não me preocupa. O problema é que o que acontecer lá na frente pode ser destruído facilmente com o que vai acontecer atrás. Então não adianta o Vasco fazer um gol, 2 gols e tá sempre tomando. Por que tá sempre tomando? Porque tem João Vitor na zaga totalmente inseguro, porque tem o Hugo Moura que erra jogo sim, jogo não, porque tem o Lemos também que infelizmente errou na última partida, mas numa posição que não era dele, e ainda tem o histórico do Fernando Diniz, que é um técnico que é muito ofensivo, que faz o seu time criar, mas tem dificuldade lá atrás, na defesa, deixa muito vulnerável. Então, assim, se o Vasco não se organizar defensivamente, esquece, já caiu. E isso está na conta da diretoria. Se a diretoria do Vasco, presidente Pedrinho, diretor Felipe, Carlos Amodeu, Admar Lopes, não entenderem que a prioridade máxima do Vasco é contratar um zagueiro, o Vasco já caiu. Eu tô avisando. E a gente olha e lembra, assim, você fala muito do Medel nessa situação, né? Como o Medel chega para mudar realmente uma situação do Vasco. Volta um pouquinho os anos, até na própria história do Vasco mesmo, isso não é só no Vasco, não, isso em times. Defensivamente, se você não tem ali um alicerce mínimo, uma estrutura mínima, você vai destemperar tudo, vai desregular tudo. Você lembra o Vasco quando tinha aquela irregularidade de goleiros até chegar o Martim? É isso aí. Lembra? Era Foram 2 rebaixamentos. Diogo Alves. Foram 2 rebaixamentos, Pedrosa, porque não tinha um goleiro que conseguiu se encaixar no gol do Vasco. E aí chega o Martim, ficou quanto tempo no Vasco? Pois foram 5 anos. Muito tempo. Quase 5 e aí anos. ele chega para resolver esse problema e de forma imediata ele resolve. O Medel foi a mesma coisa, o mesmo exemplo. Você realmente precisa, e isso já não é um problema de agora. Quanto tempo sofreu o Léo Pelé ali, tendo falhas, sendo vaiado e sendo cobrado, que é natural, a torcida não aguenta. Ô, Venê, tem que ter um zagueiro realmente pro Vasco. Eu tô totalmente a favor com vocês, concordo com tudo que vocês disseram. E não precisa ser um cara caríssimo, tem que não. contratar um zagueiro, só que até contratar um zagueiro, a primeira decisão a se tomar, pelo menos na minha visão, o técnico Fernando Diniz, é parar de escalar João Vitor como titular. Ele tem zagueiros à disposição. E por que ele insiste nos zagueiros que não estão dando certo, que não estão dando conta do recado? Pelo contrário, só está minando a relação time-torcida e minando também o jogador, porque o jogador ele não consegue dar a volta por cima. Então, o primeiro ato do técnico Fernando Diniz é parar de escalar esse jogador. Por isso que eu acho que o Fernando Diniz tem a sua culpa também nesse momento ruim do Vasco da Gama. A diretoria é muito culpada, para mim é a mais culpada de todos, planejamento horrível, inclusive sobre zagueiro, contratou um zagueiro que não dá certo, que é o Lucas Oliveira. Felipe e Pedrinho eram apaixonados nesse jogador. E até o momento o jogador não se firmou e, pelo visto, não vai se firmar. Ah, mas tem outras opções. Tem o Luiz Gustavo, que nesse momento está com a seleção sub-20. Está com a seleção sub-20 e não serve para jogar no Vasco da Gama. E em certos jogos não é nem relacionado. Isso me chama muita atenção. Eu não vou ficar aqui criticando o Fernando Diniz, porque ele vê muita coisa que a gente não enxerga. Mas ele poderia explicar o motivo de não relacionar esse jogador e não colocá-lo em campo. Agora, insistir em João Vitor, para mim, eu acho que já passou dos limites. O maior problema é esse, porque ele está deslocando um zagueiro do lado direito, que é o Lemos, para colocar o João Vitor. Não é que ele esteja, tipo assim, preterindo do Luiz Gustavo. Por que ele não leva o Luiz Gustavo para o banco? Que eu acho um absurdo. Porque ele tem o Lucas Freitas no banco, que é um zagueiro canhoto do lado esquerdo. E que, teoricamente, ele está na frente do Luiz Gustavo na hierarquia. Sim. E aí, quando ele prioriza colocar o João Vitor, ele coloca o Lemos na esquerda. Se ele precisar, o que ele faz? Ele coloca o Lucas Freitas na esquerda e o Lemos na direita. Mas o maior erro disso é ele priorizar um zagueiro que erra todo jogo, ele que é o João Vitor. Porque, assim, o Lemos é pé direito. Sim. O Lucas Freitas é pé esquerdo. É isso. O João Vitor é pé direito. Pé direito. Então, assim, ele tem... o Lemos, na verdade, que a gente tem essa mania de achar que o zagueiro é tudo igual. Exato. Não é. O Lemos, ele briga a vaga com o João. E o Lucas Freitas é ali o lado esquerdo. Então, se você pode deixar o Lemos, que tá bem, e o Lucas, que eu não sei vocês, mas acho que ele é um cara que sempre entra sim, e faz o seu trabalho, né? Da check.
Você pode deixar essa dupla de zaga. Por que tem que colocar e arrastar todo mundo? Porque pegar ele é o cara teimoso. que tá bem do lado direito, botar do lado esquerdo para Ele é conseguir teimoso. botar o João Vitor do Então lado você direito. concorda que ele também tem culpa no cartão? Claro que ele tem culpa. Porque, assim, eu fiz uma publicação depois do jogo do Vasco, criticando o Fernando Diniz, e muitos torcedores do Vasco reclamaram, falando assim, ele A não tem questão culpa. é- A culpa é da diretoria. Não, a culpa é da diretoria e do Fernando Diniz A também. questão é, ele tem teimosias que irritam o torcedor do Vasco. Como, repito, essa insistência no João Vitor, a saída do Luiz Gustavo do time de uma forma totalmente inexplicável, cara, é bizarra, porque o Luiz Gustavo, em todos os jogos que ele fez, ele foi bem. Ele foi bem, inclusive, saindo com a bola. Melhor até do que quando ele coloca o Hugo Moura como zagueiro, entendeu? Então, isso é uma coisa que irrita o torcedor. Quando a torcida, talvez, não coloca o Fernando Diniz como mal culpado, é porque quem falha individualmente dentro de campo são esses caras desde o início do ano. O Mas Vasco... eles falham porque ele coloca. Então, mas Mas ele tá por querendo exemplo, dizer o seguinte, a mas ele parte já falhava ofensiva. sem o Diniz, ou seja, a culpa É. não é do Diniz. Sim, sim. E tem a parte ofensiva também, que é como o Vasco tem falhado. O Vasco finaliza 20, 30 vezes e não consegue fazer gol. É. Entendeu? Então, assim, quando a gente fala assim, a culpa não é só do Diniz, o Diniz tem culpa no cartório, mas ele é o menor dos culpados. Sim. Para mim, é diretoria, grupo de jogadores, que é o grupo de jogadores que é humilhado o tempo inteiro, que eu já falei aqui diversas vezes, e aí depois vem o Diniz, que incomoda com as teimosias dele, mas que, logicamente, ele... Cara, e outra coisa, futebol é resultado. Não tem filosofia de trabalho que não se sustente com resultado. Não tem filosofia de trabalho que não se sustente com bola na rede. Então, assim, para ele ter resultados diferentes, ele tem que mudar o time. Ele tem que apostar mais na base. O Leandrinho também está com a seleção sub-20. É uma pena, porque o Leandrinho é um jogador melhor do que o Vitor Luiz. E se o Lucas Piton não está ajudando, coloca o Leandrinho para jogar. Se o Lucas Freitas, ou o Lemos, ou o João Vitor não estão dando certo, coloca o Luiz Gustavo. Por que lá na frente o Coutinho joga 60, 70 minutos, ele não é substituído, o Alex Teixeira vai para o banco todas as vezes, e no banco na base o Vasco tem o Lucas Zucarelli, que é um E na garoto muito lateral bom de direita bola. ele bota o Pumito ao invés de colocar o Paulinho. que é bom Assim, jogador. cara, se ele não entender que nesse momento, além da diretoria ter que entregar reforços, reforçar com a base, que sempre salvou o Vasco, vai ser o mais importante, esquece, o Vasco está fadado ao fracasso. Olha... Isso aqui é o Lucas Pedrosa. Isso aí foi na época que o Vasco foi campeão. Enche a tela aí, De por lá favor. pra cá ele perdeu o cabelo. E é Eu engraçado. que tirei essa foto, Eu acho, acho tá? que isso aí foi em 2016 mesmo. Foi no Esporte Interativo, eu que Foi. tirei essa foto, cara. Foi o último ano Naquela que o Vasco sala. foi campeão. Ai, Carioca. gente. Ó, viu o que o Vasco fez com ele, Alex? Foi, pô, eu lembro desse dia. Põe na Pedro. tela, olha Era a aí. sala da Champions. Põe Isso, na pô. tela. Inverteu a cabeça dele. Agora ele tem cabelo. Foi quando a gente começou a fazer gravação de vídeo Foi. pra rede Bota social. aí. Cadê a tela? Tem um... Como é que chama? Tem um tweet pra você. Aí o Davi Pedrosa, tem quase certeza de que foi o Vasco que te deixou sem cabelo. Cara, eu postei uma foto do meu pai, que eu tive com meu pai final de semana na praia, e meu pai tem cabelo, né? O pessoal, pô, ficou careca antes do pai, é impossível isso. É o Vasco. Gente, olha aí. Esse é o Lucas Pedrosa em 2016, quase 10 anos depois do Lucas Pedrosa, que o Oh, meu Deus. Veio tudo pra barba o cabelo. Chegou a hora, gente, de explicar essa coisa toda, né? O Savarino que comprou o Almar. E você viu nesse momento todas as palavras do Lucas Pedrosa, Fernanda Maia e do Vene Casagrande sobre a situação envolvendo a equipe do Vasco da Gama. O Vasco precisa urgentemente de reforços, senão a situação vai ficar bastante complicada. O time já está na zona, lógico, tem 2 jogos a menos em relação à equipe do Vitória, por exemplo, mas não adianta ter jogos a menos e não conseguir vencer. O Vasco precisa acordar, virar a chave o mais rápido possível, senão a situação fica bastante complicada. O Pedrosa falou sobre a situação envolvendo os zagueiros. O Vasco sondou Nino, Robert e Renan. O Balbuena recentemente foi para o Grêmio. Cara, as situações envolvendo o zagueiro vão ficando escassas. O mercado vai passando voando e o Vasco andando, né? O Vasco ali vê o mercado, às vezes, trotando na sua frente ou muitas das vezes correndo na sua frente e o Vasco segue ali, ó, de boa, de boa, de boa e não reforça a sua equipe. Sobre atacante, tem 2 nomes que foram especulados. O primeiro deles é o Vitinho, jogador com passagem pelo Flamengo, Botafogo, Internacional, CSKA, estava na Arábia no Al-Ettifaq, onde ele rescindiu o seu vínculo, porém, cara, o Vitinho não recebeu nenhuma consulta do Vasco, né? Essa informação que eu consegui foi que o Vitinho não teve nenhuma procura e não passa de uma especulação. Falaram até que ele estava com o nome na mesa,
porém não procede. Sobre a situação envolvendo Pedro Rocha, um nome que já foi citado no Vasco, o Vasco olha o mercado da Série B, porém, não é só olhar, não adianta de absolutamente nada. Eu peço a você que deixe o like, é muito importante para o nosso canal, acione o sininho de notificação para não perder nenhum conteúdo. Nossa meta é alcançar o mais rápido possível 60 mil. Eu conto muito com a sua ajuda e também com a sua moral. Vou ficando por aqui, valeu, tamo junto e é nóis! Fui!